Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E é isso, eu tinha proibido. Eu tinha o quê? Caralho, esqueci a palavra. Ela simplesmente foi embora. Eu tinha prometido que eu ia gravar alguns podcasts por dia durante essa água salsicha do mercado, mas acontece que eu não fiz isso, não consegui manter essa palavra. E foda-se também, o engajamento do programa simplesmente foi pra casa do cacete. Eu não sei se é porque eu falei sobre droga e o algoritmo não gosta que eu fale a palavra droga, mas eu não falei a palavra droga, tô falando agora. Mas eu falei sobre cogumelo e de certo isso daí sei lá, cortou pouquíssimo alcance que eu já tinha. Ou não também, cara, não sei. Mas achei estranho quando bem nesse assunto um negócio simplesmente fica com alcance ainda menor, ou simplesmente, sei lá, o negócio chegou no mini auge dele e foi pra casa do caralho, eu não sei. Mas enfim, a questão é que, como o engajamento não engajou, também não me vi motivado a ficar tentando fazer sei lá, um negócio mais constante, né? Mas cá estou eu, né, para falar do mercado, talvez também, mas para falar dessa rinha estranha com gente esquisita que foi a treta do Petri com o Impera. Não adianta, né? Esse canal ele tem que orbitar em volta do Petri, né? Eu sou um beta do Petri, eu fico orbitando ele. E basicamente esse canal é um satélite do Petri. O Petri é um grande astro redondo girando no meio do espaço, e daí tem um monte de beta orbitando ele, e eu sou um desses caras. E inevitavelmente eu acabo voltando ao assunto Petri, mas eu gostei bastante dessa treta. Eu gosto de treta de internet, principalmente quando eu não estou envolvido. Que é basicamente 100%, que eu não me envolvo mais em treta desde que eu era pré-adolescente. Mas eu gosto de ficar vendo essas tretas, não todas, tem umas que são chatas, sabe? Tem umas que não dá. Mas quando é umas tretas que, no fim das contas, eu consigo gostar de ambos os lados, eu gosto de assistir. Por exemplo, quando deu aquela treta do Petri com o Thiago, eu achei uma delícia. Claro, é errado, né? Porque não sei o que, os caras estão se fudendo, mas os caras estão se fudendo porque eles foram burros também. Então não tem nada de errado de se entreter com isso. E eu gostei daquela treta, porque no fundo eu continuei gostando dos dois caras. Os dois caras ainda são, tipo, um cara que você consegue botar pra ouvir e relaxar, entendeu? E aí teve esse tal de Impera, Renato Impera, e eu não conhecia esse cara. Eu conheci porque o Petri começou a bater nele, fazendo uns stand-up meio estranho. E aí eu fui ouvir esse cara e eu gostei demais dele, gostei da forma como ele falou do Petri, porque ele falou tudo que eu acho que um monte de gente estava entalado para falar. Ele falou tudo que um monte de gente já tinha falado, só que de uma forma diferente, sabe? De uma forma mais nova, sabe? Porque muita gente já estava falando, cara, o Petri tá estranho, ele tá diferente, ele mudou. Ele não era assim, ele se dizia um cara que não leva nada a sério, mas ele tá cada vez mais esquerdista, por mais que ele não admita. Só que as pessoas falavam isso de uma forma meio séria, e o cara tipo, simplesmente ele tava fazendo isso, ele tava com essa mania de pegar algum cara, entre aspas, de direita, e começar a bater nele para ganhar engajamento, se comportando, tendo ideias esquerdistas, e daí quando alguém relatava isso para ele, falava, não, vocês é que estão levando as coisas muito a sério, porque eu não sou de esquerda, eu não levo nada a sério. Só que ele foi fazer isso com esse cara, e o cara, eu não gosto desse termo, mas o cara jantou ele, entendeu? Porque o cara ele não argumentou de forma séria, esse que é o lance. Geralmente quando o pessoal tenta argumentar, o pessoal tenta meio que se defender do que o Petri fala. O Petri, tipo assim, o cara fala alguma coisa ou reclama de algum comportamento e daí o Petri leva tudo pra piada. Esse cara não. Ele devolveu na mesma moeda, devolveu fazendo piada com aquilo que o Petri mais detesta, que é com o niilismo dele, né? Falou, cara, esse cara aí não leva nada a sério, só pensa em se matar, e realmente é um palhaço, não é um cara para ser levado a sério. E não sei o que, enfim, começou a descascar o cara, e aí ele sentiu. Aí ele fez aquele monólogo, o cara reagiu, ele fez outro monólogo e depois ele fez um vídeo inteiro falando do cara.
sério, e daí é aquele padrão, né? Quando ele não consegue mais emplacar a piada em cima do cara, aí ele se leva a sério, ele se faz de vítima. Não, não, é um absurdo esse cara tá falando de mim, nossa, como esse cara pode falar, que eu penso em me matar, que coisa horrível. Ou seja, quando é ele fazendo piada com os outros, ele pode fazer uma piada pesada, e se os outros não entendem, os outros são plebeus. Só que quando é um cara debochando dele e o cara consegue ir fundo no calcanhar dele, debochar de coisa que é o ponto fraco dele, aí veja bem, isso é um absurdo, entendeu? E claramente o cara realmente estava debochando, estava fazendo piada como ele fez. Foi basicamente uma rinha de deboche, basicamente. Dois estranhos debochando. Só que o cara, quando o Petri falou, tipo, você é só um perdedor, fazendo live aí no quarto, o cara levou na esportiva. Só que quando o cara devolveu a altura e falou, nossa, o cara só pensa em se matar, enfim, é um palhaço mesmo, né? Não dá pra levar a sério. Aí ele sentiu. E deu pra ver que até a tentativa dele de fazer uma comedinha em cima daquilo teve muito mais raiva do que uma coisa realmente engraçada. Só que claro que o Petri, ele vai sair pela tangente, vai falar, não, isso aqui é muito mais sobre mim do que sobre o público. Enfim, aquela coisa de você tentar sempre se proteger, você não chegar e falar, tentei emplacar umas piadas e ficaram ruins, eu peguei pilha, entendeu? Esse é o ponto fraco. O cara não consegue chegar e falar, peguei pilha, levei a sério. Porque por mais que ele tenha essa carcaça de eu não levo nada a sério, porque eu sou um cara que não tem um posicionamento, porque eu acho ridículo alguém ter um posicionamento, ele não percebeu que esse virou o posicionamento dele. Não ter o posicionamento virou o posicionamento dele. Então quando alguém ataca isso, como o Thiago atacou lá atrás, porque foi uma das coisas que ele pegou pilha, foi isso. Pegou pilha, foi isso. O Thiago lá atrás expôs tudo de uma forma que eu até concordo, não devia ter exposto, porque ele tinha feito merda, mas uma das coisas que ele falou foi, né, porque o Petri fica nessa coisa de levar a neutralidade ao extremo, e às vezes não dá para fazer isso. E eu acho que isso daí foi um dos pontos que fez ele pegar muita pilha. Não foi só isso, naquele caso, mas eu acho que isso daí contribuiu bastante. E esse Renato Império, ele foi fundo nisso aí, tipo, o cara realmente vestiu a bandeira do nilistão, tá? O cara é unilista, o cara não leva nada a sério, ele é o especial, ele é melhor do que os outros. E, assim, sempre quando alguém falava isso do Petri, que não sei o que ele era, enfim, ele era um cara que, nossa, você é um cara muito niilista, você não leva nada a sério. Ele falava, mas eu sou mesmo, eu não levo nada a sério, eu sou burro. Mas ele era mais jovem, então ele conseguia vestir essa máscara e se ajeitar bem nela. Só que agora ele tá ficando mais velho, e chega uma idade que começa a ficar cansativo você não levar nada a sério. Você inconscientemente começa a levar as coisas mais a sério, entendeu? Tipo, coisas que antes você não se importava, você começa a se importar mesmo que você não queira, entendeu? É por isso que velho vai ficando mais chato, porque você vai chegando numa idade e as coisas começam a importar, entendeu? Mesmo que você não queira, mesmo que você quisesse continuar sendo um pipa voado até os 40 anos, você não consegue, entendeu? As coisas começam a importar e você querendo ou não, as coisas começam a importar e elas começam a pesar em você. Você pode pensar racionalmente, cara, é ridículo me importar com isso, mas você vai se importar, entendeu? Tipo, uma coisa dando um exemplo pessoal, uma coisa que tem me incomodado um pouco, e quando eu era jovem não me incomodava, era o fato de, por exemplo, não ter um carro. E já faz alguns anos que eu tenho dinheiro para comprar um carro e eu nunca pensei em comprar um, porque eu pensava, é ridículo ter um carro, eu vou, sei lá, se a cidade é pequena eu vou a pé, se a cidade é grande, sei lá, eu peço um Uber. Tipo, eu tinha esse pensamento de, foda-se, entendeu? Um carro, pra que eu vou comprar um carro? Negócio ridículo. As pessoas
compra carro para mostrar para os outros que tem carro, coisa ridícula. Eu nunca vou ser assim. Só que você vai ficando mais velho e não só por isso, não só por essa questão, mas você vai percebendo, cara, todo mundo consegue isso e eu não consigo, entende? Talvez depois que eu tiver um e ver que, sei lá, não compensa, eu vendo e foda-se, mas caralho, eu vou passar a vida sem ter um negócio e daí você começa a mudar a sua mentalidade. E é um exemplo besta, mas com outras coisas também. No caso do Petri, sempre foi aquela questão que ele sempre vestiu aquela máscara de niilista, só que depois de uma certa idade, meio que aquilo virou. Ser niilista virou um posicionamento dele, mas como ele nunca gostou de ser chamado de niilista, ele sempre foi o Zé Tangente. Aquele cara que está sempre saindo pela tangente, que não leva nada a sério e que se acha especial por não ter um lado. E aí o cara foi lá e atacou exatamente isso, entendeu? E aí ele deu para trás. Aí ele falou: não, mas veja bem, eu tenho uma mulher, eu tenho um cachorro. É sempre aquela história, o cara ele não leva nada a sério, ele é o Zé niilista, ele é o Zé isento, mas quando alguém fala que ele é exatamente isso, entendeu? Ele mesmo fala disso, né? Então quando chega alguém e fala, você tá certo, você é um palhaço, você é um Zé Ruela e você não sabe o que quer com a própria vida aí. Não, você não entende. Eu tenho uma família, uma mulher, um cachorro e eu trabalho na minha empresa. E não entenda mal, eu admiro muito o Petri, eu acho ele um cara, assim, relatável, sabe? É muito fácil sentir empatia por ele, por várias questões, sabe? Por ser um cara, não ser aquele tipo de cara que, sei lá, teve muito acesso fácil às coisas, sempre teve uma certa dificuldade em socializar e tudo mais, e mesmo assim deu certo na vida, então tudo isso fez ele ser um cara muito fácil de você sentir empatia. E por causa disso ele conseguiu um público fiel e ele sempre cuspiu na cara desse público. Sempre cuspiu, gospe até hoje, ele ativamente tenta afastar esse público. E esse público é o melhor público, porque mesmo depois de tantos anos dele fazendo isso, esse público ainda permanece. Eu tô aqui, eu ainda tô falando dele, por exemplo. Eu sou um desses caras que começou a acompanhar ele há anos atrás. E se você for ver os próprios vídeos no canal dele, e no canal do outro cara também, você vê que, cara, as pessoas elas só estão fazendo aquilo que ele sempre pregou para as pessoas fazerem, que é piada, tá ligado? As pessoas estão fazendo piada da situação. E até no canal dele as pessoas falam, cara, ninguém tá te atacando, as pessoas estão fazendo piada com a situação. Talvez tenha nos bastidores, eu não sei, gente doente, gente sem noção que fica mandando mensagem e enchendo o saco. Deve ter, sempre tem, mas é a minoria da minoria. A maioria das pessoas só tá, sei lá, se divertindo com isso. E eu só conheci esse cara porque, de novo, foi aquela mania dele e tava demais. Eu lembro que antes dessa treta acontecer, tava vendo um podcast que ele foi para Nova York e o cara sempre associava com alguma mentalidade de esquerdista, sabe? Não, porque Nova York, não, porque um gordo passa mal em Nova York, não, os comunistas iam gostar disso aqui, hein? Tipo, qualquer piadinha, qualquer observação que ele tentava fazer, sempre ele tentava emplacar alguma coisa esquerdista, comunista, mesmo que em tom de piada, onde não precisava, não tinha necessidade, entendeu? Sabe, tava ficando muito forçado, tava demais. E como sempre, ele tentando flertar, tentando debochar de qualquer cara que era supostamente de direita, tipo, ele zoa todo mundo, mas ele tá zoando muito mais o lado de direita, porque segundo ele os caras se levam muito a sério, não sei o que. Só que aí chegou nesse maluco aí, esse Renato Impera, que ao contrário dos outros, que estava muito acostumado em bater em comediante de direita. Aí esse cara ele não é comediante, ele é só um maluco que
que faz uns vídeos, sei lá, cara normal, o cara não tem pretensão de ser um comediante. Aí o cara chegou, viu aquilo lá e parece que fez um vídeo não sobre ele, mas sobre a geração millennial, né? Que incluía ele e o Nando Moura. E aí ele fez aquele monólogo, aí o cara reagiu ao monólogo, ele pegou o ar e fez outro monólogo, aí o cara, eu não sei se ele reagiu a outro monólogo, ele pegou o ar de novo e fez um vídeo, daí é sério, falando que não, porque os monólogos são muito mais sobre mim do que sobre o cara e não sei o quê. E eu fiquei, caralho. E eu fui ouvir o cara. Eu resolvi ouvir esse cara pensando que eu ia ficar até com raiva desse cara, né? Mas eu fui ouvir, não sei porquê. E eu pensei, caralho, esse cara é legal. Gostei de escutar esse cara. Tipo, esse cara é mais novo que eu, mas eu não sei. É a primeira vez que eu escuto alguém mais novo que eu e penso, porra, que da hora, entendeu? Que da hora, entende? É a primeira vez que eu escuto alguém de uma geração da minha geração, né? Porque eu não é tão mais novo que eu. É a primeira vez que eu escuto alguém mais novo que eu e penso, porra, esse cara é legal. Esse cara, ele tem umas ideias interessantes. E o cara, ele é muito bitolado com esse negócio de geração e tudo mais, e eu gostei dele, porque ele é a primeira pessoa que fala algo assim, cara, a geração Z, ela não é ruim, não. Ela é, na verdade, bem foda, entendeu? O problema é que o mundo tá uma merda. E a geração Z cresceu nesse mundo de merda. Mas não é a geração Z que é uma merda, é o mundo que tá uma bosta. E o cara não tá errado. Só o cara critica os milênios, porque, segundo ele, os milênios eles cresceram numa época curta, mas boa, onde realmente você tinha oportunidades e jogaram os que não jogaram hoje estão ganhando 12, 15 mil por mês. Mas tanto que, cara, assim, na época dos milênios, que é aquela turma que nasceu entre 85 e 95, 80 e 95, por exemplo, quem tinha 20 anos em 2009, por exemplo. Cara, tipo, o cara pegou uma época onde você conseguia passar num concurso que pagava 7 mil. Tipo, tem casos, tem gente, tem aos montes casos de pessoas que passaram um concurso que paga 4, 6, concurso de prefeitura que paga 4, 6, 8 mil, sem estudar e fazendo a prova de ESAC. Então foi uma geração, a última, que teve meio que tudo de mão beijada e a maioria fez merda. E o cara pisa nessa geração e eu gosto que ele pisa, entendeu? Porque, honestamente, eu acho que tá todo mundo de saco cheio de ficar escutando. Não, mas hoje em dia tá todo mundo fraco, porque antigamente era melhor e não sei o quê. Porque eu concordo, antigamente era melhor, mas acabou, sabe? Ficou ano passado, não tem mais, sabe? Era melhor, mas foi embora. E não é culpa de quem tá aqui agora. Eu, por exemplo, eu vejo os meus 20 anos, cara, tirando ali entre os meus 18 a 20, 18 a 20, cara, entendeu? Só foi relativamente bom até os 22 porque eu tava no relacionamento dos 20 aos 22, fruto de algo que eu tinha conseguido antes disso, mas assim, eu olho para trás, ali 2015, 2016, 2015 foi mais ou menos, mas era legal, 2016 foi legalzinho, foi bom, 2017 foi bom, 2018, 2019 só foi bom porque eu tava no relacionamento. Cara, de 2020 pra frente foi só merda, cara. Tipo, claro, eu consegui conquistar coisas, fazer coisas, e tentar coisas, mas de modo geral, cara, foi só lapada, foi só merda, foi só desesperança, foi só o mundo virando de cabeça para baixo várias vezes, foi só crise atrás de crise, crise em relacionamento, crise no Brasil, crise no mundo, crise cultural, crise de violência, crise atrás de crise. Eu fiquei pensando, cara, faz sentido. Tipo, os melhores anos da minha vida não foram cheios de festa, sexo, droga, diversão. Fui eu preso dentro de casa, olhando para uma tela, sonhando com dias melhores, sabe? E daí a pandemia chegou
E numa época onde eu tava começando, tipo, não, agora eu tô começando a me desenvolver, tô indo pra academia certinho, consegui um emprego mais ou menos ok, aí veio a pandemia pra fuder com a porra toda. Então, sabe, e aí você tem que ouvir de um cara que cresceu nos anos 70, nos anos 80, sabe, vendia o terreno dele em troca de uma galinha, comprava o terreno e dava como garantia a outra galinha. E você tem que escutar desse cara que na época dele, aonde pegar a mulher era mais fácil, ganhar dinheiro era mais fácil, a porra toda era mais fácil, mas na verdade é ele que sofria, entende? Tinha mais emprego, o emprego pagava mais, entendeu? Então eu gostei, não sei se eu concordo, mas eu gostei desse cara dar uma visão diferente sobre, sei lá, sobre a geração Z, a nossa geração, né? Mais ou menos nossa, né? Porque eu não sei, eu tô lá entre 96 e 99, entendeu? Então eu sou meio que early generation, eu sou o início da geração Z, mas eu ainda tenho alguns cacoetes dos milênios, entendeu? Eu ainda tenho aquela nostalgia. Nos primeiros anos da minha vida eu ainda peguei essa internet. Eu acho que a geração Z começa para valer mesmo depois dos anos 2000. Mas tem uma diferença clara, assim, sabe? Você pega a turma do final dos anos 90 e do começo dos anos 90, são pessoas diferentes, sabe? Agora você pega um cara do final dos anos 90 e um cara que nasceu em 2005, não são tão diferentes assim. Então eu acho que realmente tá certo, tipo a geração Z de 95, sei lá, 2010. E sei lá, cara, é isso, entendeu? Essa foi a treta. E eu fiquei do lado do cara porque os caras simplesmente. Você viu que o cara, assim, diferente das outras pessoas que pegavam ar, esse cara fez o Petri pegar ar. E ele tava precisando, tava chato demais. O cara zoar. Sabe, cara, ele escolheu zoar a direita porque a direita não bate nele. Se eles zoam os esquerdistas, como os esquerdistas são um bicho ruim, eles vão bater nele e vão bater com força. Então, ele covardemente resolveu zoar a direita porque ela, querendo ou não, as pessoas que estão no meio da direita têm um certo carinho por ele e passam a mão na cabeça e não, sabe, não retruca a altura, mas esse cara não. Esse cara resolveu retrucar a altura, entendeu? E aí ele pegou ar. E se ele continuar com esse comportamento isento e querendo ser adotado pelos esquerdistas, cara, eu não sei, ele basicamente vai virar um refém daquela mulher dele, um refém da patotinha esquerdista, e quando um cara assim, ele vira refém desse tipo de panelinha, geralmente esses caras não terminam bem, porque assim, você está dentro de uma panelinha esquerdista não quer dizer nada. É o pior tipo de panelinha que você pode estar, entendeu? Porque você está no meio, sei lá, liberal, você está no meio red pill, você está no meio conservador, enfim, a porra toda, você está até em um chão, entende? É menos pior, porque por mais que tenha gente imbecil em qualquer lugar, existe algum senso de pertencimento ali. Na esquerda não tem isso. É um tentando julgar o outro, é um tentando sinalizar a virtude em cima do outro. Então, basicamente, é um ninho de cobra. E é onde ele quer ficar, é onde ele quer ser aceito. A impressão que dá é muito essa, porque é uma forçação de barra, é umas piadinha politizada a lá esquerdismo que não tem graça porque é forçado. E ele mesmo sempre falou que uma piada, quando ela parece ser pretensiosa, ela perde a graça porque é pretencioso. E entende? Enfim, mas foda-se também. É basicamente mais um caso de um cara que se perdeu no personagem e eu não vou ficar me estendendo nisso aí. Mas eu vi esse cara, resolvi ver o documentário desse cara sobre a Gen Z, gostei, recomendo. E é basicamente isso, né? Essa treta aí que embalou a minha semana e o meu final de semana também. Pra você ver como eu tô com uma vida social agitada, foi o que embalou meu final de semana, foi essa treta. E
E para finalizar, como é que tá o mercado de cripto? Cara, ele tá horrível, ele tá uma bosta. Não porque ele caiu, não porque ele subiu, mas porque ele não fez nada. Ele não está fazendo nada faz um bom tempo. E isso tá muito chato, cara, tá muito chato. Cara, é bizarro, porque sei lá, cara, desde janeiro esse mercado ele não se mexe. O Bitcoin se mexeu um pouco, mas quem é que tá colocando dinheiro em Bitcoin? Ah, mas tem o cara, tem o 38, tem os Maxima ali, foda-se. A grande verdade é que todo mundo tá nesse mercado para ganhar dinheiro. E, sabe, eu odeio essa hipocrisia de, não, estamos nesse mercado pelo liberalismo, pelo anarcocapitalismo. Nós estamos nesse mercado porque nós acreditamos em um mundo com menos. Puta que pariu, a gente tá nesse mercado para ganhar dinheiro. Entendeu? E o Bitcoin não dá dinheiro. A verdade é que o Bitcoin hoje não dá dinheiro de verdade. Dinheiro grosso. Ele até deu no último ciclo, mas agora não dá mais. Entendeu? E daí você tem que ir em moedas alternativas. Eu escolhi a Ripple. Podia ter escolhido a ADA, podia ter escolhido a Ethereum. Quis escolher a Ripple porque era mais conveniente para mim. E ela subiu, assim como a maioria das altcoins subiu no começo do ano e ficou lateralizando. A maioria lateralizou e foi descendo, lateralizou e desceu. A Ripple só lateralizou, não desceu, pelo menos isso. Mas ela ficou lateralizando por 8 meses. Eu olhei isso e pensei, cara, foda-se. Eu vou vender a maioria, vou deixar uma pequena quantidade alavancado e dane-se, sabe? Dane-se. E é muito bizarro, porque eu lembro que em 2021, na virada do ano de 2020 para 2021, não, 2021 para 2022, eu só lembro disso que eu tirei foto. Eu vi um sapo e eu achei muita graça daquele sapo no começo, acho que Natal de 2021. Eu achei muita graça daquele sapo, eu resolvi tirar uma foto dele, não sei porquê, e eu esqueci, né? Esqueci daquele sapo, esqueci da foto. E, enfim. Veio 2022 e o mercado ele só desabou, só desandou, só foi pra casa do caralho. E beleza, né? O tempo passou, eu vivi minha vida, aceitei que eu tinha perdido tudo que eu tinha ganhado e dei a volta por cima do jeito que deu, né? Aí chegou 2024, tava com dinheirinho sobrando de novo, botei na altcoin, na Ripple, e ela explodiu, consegui quadruplicar a minha grana. E tipo, isso assim foi papo, eu botei o dinheiro no meio do ano, em novembro começou a subir, outubro, começo de novembro começou a subir, janeiro eu já tava com 100 mil. Aí, o que acontece? Começou a ter um sapo e começou a incomodar, sabe? Começou um sapo martelo. Eu acho que até falei nos podcasts no começo do ano. Ele começou a fazer um barulho de tac, 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 tac. E aquilo começou a me incomodar bastante. Aí beleza. Começou a fazer barulho, começou a encher o saco. E aí eu dei cabo, não consegui, não tanquei o sapo, dei cabo dele, entendeu? Consegui achar ele e, enfim, acabei com ele. E olha que engraçado, cara, da mesma forma que apareceu um sapo final de 2021 e depois daquilo o meu dinheiro, eu não ganhei mais dinheiro depois daquilo. Aí em 2021 eu não acabei com o sapo, tá? Eu só vi ele, achei engraçado, tirei uma foto e deixei ele viver a vida dele. Então não você matou o sapo e daí deu. Não foi isso. Aconteceu a mesma coisa. Eu não ganhei mais dinheiro, eu só não perdi, até perdi. De 100 foi para 80 mil. Podia ter 100 mil, redondo, na Binance, mas foi para 80, beleza. Até perdi, mas não perdi uma quantia significativa. Mas olha só, desde o começo do ano eu já tinha 100 mil. Eu podia ter tirado esse dinheiro no começo do ano e colocado em Selic, porque o dólar ele estava alto, eu não sabia que ele ia cair tanto. Se eu deixasse 100 mil no Selic rendendo, agora eu ia estar, sei lá,
com 105, 106 mil, 108 se eu não tirasse nada. Mas não, eu quis acreditar que ia ter mais uma alta e não teve. Eu achei engraçado porque nas 2 vezes que isso aconteceu, apareceu um sapo, ele só apareceu e depois que ele apareceu, as coisas, sei lá, a minha vida financeira ela virou. E eu meio que tava sentindo assim, cara, tá muito esquisito, sabe? Nunca teve sapo aqui. Por quê? Por que justamente agora? E assim, eu fui viajar pro Natal com a minha família. Já era verão, já tinha que tem um lago enorme perto de onde eu moro. Já estava o lago cheio, porque estava em época de chuva, né? Agora como está entrando em época de chuva de novo. Mas, sabe, não tinha sapo. Quer dizer, tinha sapo, mas nenhum que fazia um barulho estressante. Aí apareceu esse sapo, do nada, depois que eu voltei da viagem, e ele só silenciou depois que eu achei ele e dei cabo dele. E, enfim. Aí, eu fiquei pensando, cara, e se tiver algum simbolismo, entendeu? Será que... outra coisa também, tem uma música que eu descobri, né? Que eu tava escutando uma banda, tava gostando bastante dessa banda, Alice in Chains, né? E aí tem uma música nessa banda que se chama Frogs, sapos em inglês, né? Nossa, eu me senti tão estranho explicando que frogs é sapo em inglês, sabe? Eu me senti tão professor de 5ª série, mas enfim. O nome da música é Frog, né? E eu já tinha ouvido essa música algumas vezes, mas não sabia que o nome dela era Frog. E tinha um sapo como imagem da música, né? Aí eu pensei, cara, eu vou ver essa música, porque esse negócio de sapo já estava entrando na minha cabeça. Eu fui lá, ouvi a música, e a letra da música era algo tipo, eu tenho 28 anos, eu ainda sou jovem, não sei o quê. Que o vocalista ele já estava em plena decadência na época que ele escreveu essa música. E cara, eu olhei aquilo e eu estava realmente passando por essa situação de ter, enfim, feito 28 anos e tá pensando, porra, cara, que merda, sabe, cara, que merda, sabe, você chega numa idade que, tipo, você não tem 30, mas ao mesmo tempo você já não é mais um menininho de 22 anos, mas ao mesmo tempo você não tem 30 ainda, então meio que você ainda é jovem, mas ao mesmo tempo você não é jovem, e você fica naquele limbo aqui estranho, sabe? Ao mesmo tempo você pensa que tem muita coisa para conquistar, ao mesmo tempo você pensa que, putz, já era para você ter conquistado tudo, você não conquistou, pô, agora você vai tentar conquistar, desiste dessa merda, entendeu? E fica meio que aquele conflito psicológico, e aí do nada vem essa música, o título dessa música é simplesmente Sapos, entendeu? E depois de ter aparecido essa porra de sapo, e depois de que, mesmo assim, eu pensei, cara, quando esse sapo apareceu, eu já pensei, cara, esse sapo, será que ele não quer, será que ele não é um significado, esse sapo? Porque a forma como ele apareceu, a forma como eu tive que, sei lá, que acabar com ele, foi muito específico. Eu até fiquei pensando, cara, e se esse sapo for um aviso para tomar alguma decisão importante na minha vida? A partir daqui, vocês já viram que esse podcast ele virou uma total esquizofrenia, mas vamos embora, cara. A gente começou isso juntos, então nós vamos terminar. Eu comecei falando merda e você começou ouvindo, então vamos terminar essa interação aqui agora. Mas enfim, basicamente eu cheguei a pensar nisso. Sabe aquele pensamento que você pensa, óbvio que você pensa o pensamento, mas sabe aquele pensamento que você pensa, mas você não pensa ele de uma forma racional, explícita? Tipo, você tem um sentimento, só que esse sentimento ele é um pensamento, entendeu? Eu não sei explicar direito. Como é que eu posso explicar? Sabe,
Vamos lá. Vamos supor que você... Eu não sei. Tá difícil fazer uma analogia aqui. Sabe, vamos lá. Tem uma bifurcação, tem duas ruas. Aparentemente não tem muita coisa diferente nessas duas ruas. Só que uma delas parece muito tranquila e a outra, por algum motivo, você olha para ela, você sente que você não tem que ir por aquele caminho. E se você vai, no meio, quando está no meio do caminho, você entende, cara, realmente fazia sentido ir pelo outro caminho. Ou quando você vai pelo outro caminho, você percebe, fazia muito mais sentido eu vir por aqui. Só que você só percebe isso depois que você já tomou a decisão. Só que antes, você já tem uma ideia clara de que, cara, aqui é melhor que aqui, mas eu não sei explicar o porquê. É basicamente esse tipo de pensamento que eu estou falando. E me passou pela cabeça, cara, talvez sapo seja um anúncio que eu deva, sei lá, vender tudo e usar esse dinheiro para, sei lá, para minha vida. E aí eu ignorei isso, pensei, é besteira, sabe? É besteira ficar, é besteira, um sapo, foda-se, não vou vender porra nenhuma. E no fim das contas, de lá pra cá, o dinheiro nunca mais voltou ao mesmo valor. Aí eu cheguei a uma conclusão que eu desisto e foda-se. Vou deixar uma pequena posição, só para dizer que eu não saí completamente, mas se você parar para pensar bem, o que eu estou fazendo agora eu podia ter feito há 8 meses atrás. Não fiz porque eu acreditei em uma grande alta, que não vai acontecer, a verdade é essa. Eu fui tapeado e fui avisado há meses atrás. Eu ignorei o aviso e, enfim, agora eu vou tomar a decisão certa de forma, sei lá, retroativa, enfim, não sei, atrasado, não sei o nome. Mas enfim, é basicamente isso. Foi esse o programa. Foi bem mais caótico e longo do que eu esperava. Mas sei lá, cara, é isso aí. Essa beleza da internet. É você encontrar coisas caóticas e descontroladas.